Muito bem, nós começamos na semana passada falando a respeito dos cânticos de Natal, né? Ou da, daquelas personagens do Natal que se levantaram em louvor a Deus quando souberam ou quando viram o Senhor Jesus ao nascer. Natal, ele é de fato uma festa de cânticos, de música, né? É muito comum, você deve ter notado já que nessa época se canta muito hinos e músicas natalinas. Até mesmo os filmes que muitas vezes não falam nada de Jesus, os hinos, eles ainda são a respeito de Jesus, né? Se vê, tem um canal aí que passa 24 horas filme de Natal, nenhum deles fala do nascimento de Jesus, mas as músicas às vezes que tocam falam a respeito de Jesus. E nós ouvimos essas músicas, melodias, muitas delas alegres, gostosas de se ouvir. De maneira certa ou errada, o fato é que no mês de dezembro as pessoas começam a cantar. Nem que for a música da Simone, né? Então é Natal. Acho que os mais velhos conhecem, né? A música da Simone. Começa com essa música, aí já chegou Natal, né? Que ela é tocada em tudo quanto é canto, essa música. Mas nas igrejas cantamos hinos que levam a meditação a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E desde o primeiro Natal, a alegria pela chegada do Salvador, ela foi traduzida em cânticos, em música. Nós vimos já, né, semana passada, um cântico. E o cântico de Ana, né? E nós vamos ver mais alguns até o dia de Natal. E graças a Deus que o Espírito Santo moveu os seus escritores para nos deixar registrado esses cânticos de Natal. Esses cânticos que nós lemos aqui, especialmente no livro de Lucas, como o de hoje, que nós lemos dois, né? O cântico de Isabel e também, desculpa, eu falei o cântico de Ana, foi Simeão que nós falamos na semana passada. E também o cântico de Zacarias. O cântico de Isabel é conhecido como beatitude, ou a bem-aventurança, porque ela fala de Maria como sendo bem-aventurada. E Zacarias, o benedito, né? O bendito Senhor Jesus Cristo. Então, nós falamos já semana passada, e colocamos a ordem cronológica dos acontecimentos, juntando Lucas e Mateus. Os dois escrevem a respeito do Natal. E ali, após o anúncio da gravidez de Maria, como nós vemos essa noite, ela foi até Isabel. O texto nos fala por si mesmo. Isabel, ela, falando, né, o chamado beatitude, ou a bem-aventurança, ou a felicidade suprema. Beatitude, a gente traduz o Sermão do Monte, por exemplo, como as bem-aventuranças, mas o significado de beatitude é felicidade suprema, um estado de bem-aventurança, plenitude e contentamento profundo, muitas vezes associado à experiência espiritual e à contemplação divina. Então, quando nós contemplamos Deus, né, nós nos sentimos satisfeitos, nós sentimos um estado completo, não há mais nada que é necessário para nós para preencher aquilo que Cristo preencheu para nós, né? Quando o anjo expressa que Maria poderia crer na promessa de que ela seria mãe do menino Jesus, lá no versículo 37 desse capítulo, no versículo 36, o anjo fala assim: Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da idade avançada, sendo já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. O anjo fala para Maria: olha, você vai ser mãe, o Espírito Santo gerará em você o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, e a prova disso é que a sua parenta, Isabel, também está grávida, e ela que era estéril. E Maria, ela creu. E ao ir até lá, ela não estava indo lá para poder tirar a limpo a história do anjo, mas ela creu e se colocou à disposição da vontade de Deus, conforme nós vemos no versículo 38. Maria disse: aqui está a tua serva, que aconteça comigo o que você falou.
E aí o anjo foi embora. E Maria então se preparou e saiu em busca da parente Isabel. Como eu disse, não foi porque ela duvidou e quis colocar à prova as palavras do anjo, mas justamente porque creu naquilo que o anjo havia dito para ela. E nós vemos isso, Isabel falando para ela no versículo 45, bem-aventurado a que creu, porque são cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria creu e foi com grande expectativa e fé, como quem vai testemunhar o poder de Deus. Né? Maria, ela foi para a casa de Isabel. Isabel, eu não sei se vocês sabem, mas o nome Isabel, nosso recém-formado aí, que estudou grego, foi reprovado. Elizabeth, né? Você sabia, né, Elizabeth? Isabel é Elizabeth, né? O nome, né? Elizabeth é variação do mesmo nome na origem hebraica. Elisabe é Eligema, significa Deus é juramento ou consagrada a Deus. E Elizabeth sendo o mais próximo da forma original. E nós usamos Isabel nos países latinos, né? E as duas estão ligadas a Isabel, mãe de João Batista. Então Isabel, que não sabia da gravidez de Maria, quando Maria chega perto dela, ela responde com uma, vamos dizer assim, uma agilidade profética no versículo 42, que ela, no versículo 41, diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita você. E aqui então está a atitude de Isabel: bendita você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Então, Isabel, ela confirma aquilo por meio do Espírito Santo a respeito do Senhor Jesus Cristo estar sendo gestado em Maria. E ali naquele momento em que as duas, né, vamos dizer, a velha e a jovenzinha, Isabel talvez com seus 60 anos, Maria talvez seus 14, 16 anos, a jovem, né, a velha e a jovenzinha estavam ali, e é interessante perceber que Isabel cheia do Espírito Santo e Maria com o Senhor Jesus. A comunhão e a união entre as duas ali. E ela ali, Maria, diz o texto que ela ficou por 3 meses com Isabel. E nós podemos destacar pelo menos 3 coisas nessa passagem. Primeiro, o cântico de Isabel, ele nos ensina o valor da comunhão e da virtude do coração, tanto de Isabel como de Maria. Né? Essa comunhão, o contexto que esse cântico foi entoado, revela, antes de tudo, o valor da comunhão entre as duas. Como eu disse, de uma senhora e de uma jovenzinha, que é uma ação especial produzida pelo próprio Deus. A comunhão entre os crentes é algo produzido pelo próprio Deus. A nossa reunião na igreja não é um lugar para vir, bater papo, conversar, ver celular. A nossa reunião, quando nós nos encontramos no templo, é para adorar a Deus em comunhão. Então, nós nos reunimos aqui com um único objetivo. Nós nos reunimos aqui para colocar a conversa em dia, nós não nos reunimos para poder matar saudades de alguém que não vemos há tempo, mas nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. Foi isso que as duas fizeram, né? Esse é o valor da comunhão. A reunião do santo é uma reunião de comunhão, com o único objetivo de adorar o Salvador. E ali, então, naquele momento de comunhão entre as duas, quando Isabel ouviu quando Maria ouviu que estaria grávida, ela, pela voz do anjo, né? E aqui foi dito que era uma gravidez gerada
como obra do Espírito Santo, e ela vai até a sua parente, a sua prima Isabel, avançada em idade, e ali então as duas, podemos dizer assim, uma encorajando a outra, né? Porque o filho de Isabel também era especial. Nós vamos ver quando Zacarias também vai entoar o seu cântico. João, né? O filho de Zacarias com Isabel também era especial. E mesmo Zacarias fala que ele era o precursor, ele viria para anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Então, uma encoraja a outra. E isso também se dá no meio da comunhão entre os crentes. Um crente encoraja o outro. Talvez um está mais desanimado, está mais triste, talvez está preocupado. E o outro irmão pode encorajá-lo, pode animá-lo, pode orar com ele. Esse é o propósito da reunião dos crentes no Senhor Jesus Cristo. A comunhão e o encorajamento entre os irmãos. Ali, quando as duas se reuniram, elas estavam ali em comunhão, adorando o Salvador, encorajando uma a outra. E quando Maria entra na casa de Zacarias e ela vê Isabel ali com a barriga crescida, 6 meses, né? E vai saudá-la com alegria. Como nós lemos no texto, Isabel, que não tinha ainda ouvido falar da gravidez da parte de Maria, ela exalta o nome de Deus. E ela glorifica o nome de Deus. E ela encoraja Maria, essa comunhão fortalecendo e servindo de estímulo para que ela possa concluir a obra que Deus havia iniciado nela. A comunhão fortalece e nos dá poder para continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Nós devemos, como crentes, ter esse momento de comunhão com os outros. Nós temos o nosso tempo de devocional individual em nossas casas, né? Não nos reunimos diariamente, né? Não temos culto como no início de Atos, que eles se reuniam todos os dias, mas deveríamos valorizar as reuniões em conjunto, quando estamos reunidos como igreja. Não só no domingo de manhã, ou não só no domingo à noite, eu sei que alguns não têm condições de estar nos dois cultos, mas às quintas-feiras, por exemplo. Eu sei que muitos desprezam a reunião de oração, e eu costumo dizer que a reunião de oração é desprezada até o momento que você precisa dela. Eu não vejo uma pessoa que fala que não gosta de reunião de oração, que quando está passando por necessidade, ore por mim e vem. Teve um caso uma vez que uma pessoa que não é muito chegada à reunião de oração, ao passar por uma necessidade, queria fazer reunião todos os dias de oração. Mas a reunião de oração, para os que podem estar, como eu disse, alguns trabalham, outros estudam e não podem estar presentes, outros moram longe e não é possível estar presente, mas deve ser estimulada, porque ali a comunhão, o fortalecer de um ao outro por meio das orações, quando nós intercedemos um pelo outro, aqui como Isabel e Maria estavam uma intercedendo pela outra. É um momento que Deus tem nos deixado. E essa comunhão que fortalece e estimula, no cântico de Isabel, nos revela uma virtude no coração do adorador. É interessante que só consegue adorar verdadeiramente, o texto fala que Isabel, movida pelo Espírito Santo, ou cheia do Espírito Santo, né? Versículo 40, versículo 40 e 41, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E é interessante que a adoração verdadeira é motivada pelo um coração cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas podem cantar, até cantam bem melhor do que nós. Cantores profissionais que talvez cantariam hinos bem melhor do que a igreja toda. Mas pode ser um cântico vazio, sem nenhum valor de adoração, apenas algo sendo executado com maestria por um profissional. Mas o crente, movido pelo Espírito Santo, ele pode entoar um cântico de louvor e adoração a Deus,
Porque ele passa a olhar a Deus, o Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele pode olhar para a obra que Cristo realizou e adorar aquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Nós olhamos para a obra de Cristo e sabemos que não poderíamos fazer nada. Nós éramos apenas devedores e Cristo pagou o preço. Se você não tem motivo para adorar a Deus, eis um motivo. Você foi salvo por Ele. Ele te salvou. Isso já é motivo suficiente. E na canção de Isabel, ela canta com força, com veemência. Ela, podemos dizer que ela solta, né? Ou ela abre os pulmões e solta, talvez, um agudo para poder exaltar o nome de Deus. De onde vem essa força para ela cantar? Se não tão somente do poder do Espírito Santo, como nós vemos aqui, que ela estava cheia do Espírito Santo. Quando ela declara, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, ela está cantando e adorando o Salvador. Ela não está enaltecendo a Maria, né? Nós vamos ver, quando falarmos do Cântico de Maria, que não vai ser hoje, mas nós vamos ver que a Maria reconhece também que ela não é a personagem principal do Natal. Maria não é a protagonista do Natal. Ela é apenas a serva, como ela mesmo disse. Né? Como nós vemos no versículo 38, seja feita a vontade do Senhor a sua serva. Aqui está a sua serva, que aconteça comigo o que você falou. Então Isabel está exaltando o fruto do ventre, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não entramos num culto para exaltar nem um irmão, nem uma irmã, nem um pastor. Nós entramos no culto para exaltar o nosso Salvador, Jesus Cristo. E ela então, Isabel, reconhece que Jesus é o Senhor. Ela diz no versículo 43, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ela reconhecia a necessidade de ter Cristo também como seu Senhor. Como todos nós também. Né? Temos a necessidade de um dia reconhecermos Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. Maria não era divina, ela era apenas um instrumento usado por Deus, ela era apenas portadora das boas novas de grande alegria, ela apenas era portadora de Cristo, gerando Cristo que viria ao mundo para nos salvar. Então, quando Cristo se torna o centro de nossas vidas, nós cantamos com veemência, louvamos a Deus com alegria. Né? Aqueles que não têm, talvez, não reconhecem Cristo como seu Salvador, talvez não cantam, não desejam cantar. Às vezes a pessoa não canta porque não reconhece naquelas palavras nenhuma verdade para si próprio, então não canta. Mas quem conhece a Jesus como seu Salvador, poderá cantar, desafinado ou não, mas vai cantar de louvor a Deus. Eu não sou afinado, eu canto no coral por insistência, né? Aí eu canto até baixo para não atrapalhar. Mas eu lembro de uma irmãzinha que cantava conosco aqui, os mais velhos lembram da Ironésia, que também não era muito bem afinada, né? Só que ela tinha coragem, soltava a voz. E aí, o pessoal fala, canta mais baixo. Mas era o desejo, a expressão do louvor no seu coração. Então ela cantava, soltava a voz. Porque aquele que conhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador vai desejar cantar e não vai se importar com quem está do lado. Foi o que Isabel fez. Isabel cantou, saudou Maria como mãe do seu Senhor. A alegria não dava espaço para outra coisa. Isabel não olhou para Maria e falou, ei, essa pirralha aí, só porque eu estou grávida, também falar que está grávida também, para querer falar, também estou grávida. Sabe essas coisinhas que acontecem aí, às vezes, né? Ou ela vai falar para mim assim, o meu filho vai ser mais bonito que o seu. Você viu como José é lindo? Então vai puxar o pai. Zacarias, um velho. Né? Não. Isabel saudou Maria com louvor no coração, de alegria por saber que o Salvador estava vindo. Isabel se alegrou por ver Maria carregando na barriga o seu Salvador.
E nós devemos louvar a Deus da mesma forma. Maria, a bendita entre as mulheres, porque lhe foi dado o privilégio de ser mãe do Messias. O fruto do seu ventre é bendito, não ela. O Salvador, o Senhor, e tanto Isabel como Maria, e todo aquele que nele crê, sabe dessa verdade. E em conexão com o cântico de Maria, com o cântico de Isabel, nós temos o cântico de Zacarias. Depois de 9 meses mudo, porque ele duvidou, né, de que Isabel estaria grávida, e ele ficou mudo. Lá o anjo falou isso para ele, né? Ah, você está duvidando? Então você vai ficar mudo até o dia que a criança nascer. Versículo 20 de Lucas 1. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo serão cumpridas, se cumprirão. Então, nesses 9 meses de silêncio, quando João Batista nasce, ele também, Zacarias, ele canta. As primeiras palavras dele não foi ufa, até que enfim. Foi bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Por isso é chamado de Benedito, né? Bendito seja o Deus de Israel. Na sua boca, a primeira coisa que saiu foi louvor de gratidão a Deus. Como deve sair da boca de cada crente no Senhor Jesus Cristo, louvor de gratidão a Deus. Essa é uma boa dica, né, para nós como crentes do Senhor Jesus. Aliás, para aqueles que compõem música, especialmente, nós devemos louvar ao Senhor através dos cânticos. Muitos cânticos de hoje exaltam mais o homem, né? Exalta mais as pessoas e não exalta ao Senhor Jesus Cristo. E Zacarias nos dá um exemplo de alguém que exaltou e glorificou, como ele mesmo diz aqui, o Deus de Israel. E ele já diz, porque visitou e redimiu o seu povo. Zacarias sabia de quem estava acontecendo, né? O cântico de Zacarias nos ensina que devemos louvar ao Senhor pela esperança que surgiu com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Todo o cântico de Zacarias mostra isso. A esperança dele nesse Messias que veio para restaurar Israel. Sem Cristo, nós estávamos perdidos. Sem Cristo, nós estávamos em treva. Vivíamos à sombra da morte. Estávamos perdidos sem saber qual o caminho a seguir. Andávamos em tormenta, muitos ansiosos, amedrontados, mas Jesus, sendo o sol da esperança, ele nos ilumina e nos conduz a uma nova vida e nos leva a um caminho de paz, né? Nós podemos descansar nessa verdade. O Benedito, né? O cântico de Zacarias, ele nos motiva a louvar ao Senhor. Primeiro, pela aliança eterna. Se você ler, nós não vamos ler todo o texto, mas se você ler Zacarias, se você ler Lucas capítulo 1, do versículo 67 até o 79, você vai ver bem essa divisão. Primeiro, Zacarias exalta e louva ao Senhor pela aliança eterna. A certeza e a segurança que estava vindo por meio de Jesus Cristo. Versículo 68 a 75, ele fala isso. Depois ele fala, ou ele continua louvando a Deus, por alguém ter nos anunciado o Evangelho, que é o seu próprio Filho, né? João, o caminho da salvação. Esses são os 2 versículos seguintes. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. E o que João Batista fez no seu ministério? Apontava para Jesus e falava o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque precederá o Senhor. Ele veio antes do Senhor. Preparou o caminho, como nós lemos na palavra de Deus. E ele fala ainda, você faz isso para dar ao povo conhecimento da salvação. João, você virá para anunciar ao mundo o Salvador. Você não é o Salvador. E João Batista fala num dado momento, importa que ele cresça e que eu diminua. João sai de cena e entra aquele que realmente interessa, né, na história da humanidade,
o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Zacarias, ele exalta a Deus por João vir anunciando o caminho de salvação. E também pela esperança de uma nova vida nele, no versículo 78 e 79. Ele diz: graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem em trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Ele veio trazer paz, Jesus veio trazer luz onde havia trevas. Quando nós pregamos o evangelho, as pessoas não veem dessa forma, né? Eles não se veem em trevas. Elas se acham que estão bem. Mas quando você expõe o evangelho e ela entende que o caminho que ela está seguindo é um caminho de perdição, assim como Pedro, em Atos, começa a anunciar, e as pessoas então começam a perguntar a Pedro: o que faremos? E Pedro anuncia o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nós fazemos a mesma coisa. E aquela pessoa que estava perdida, sem saber que estava perdida, né? E ela só descobre isso quando ela é confrontada com o evangelho. Então, os seus olhos são abertos e ela começa a enxergar a luz do mundo, de Jesus Cristo. Na época do Natal, o Pedro falou de manhã, né, que tem muitas ruas com luzes, né? E hoje está assistindo com a Elizabeth esses filminhos de Natal, e o filminho era em volta do Festival das Luzes na cidade, quando então as luzes eram acesas e ali o pessoal se alegrava. E, de fato, a gente vê luz, é bonito, né? As casas enfeitadas. Aí lá, a gente sabe que cultura como a americana tem muitas casas, né? Há competições ali entre eles, da casa mais bem iluminada. Tudo isso a gente sabe. Mas a verdadeira luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo. A minha casa está iluminada, ó. Pode até pegar fogo, as gambiarras que eu fiz lá, né? Elizabeth nem chega perto para ver como está lá o negócio. Mas coloquei lá uma extensão com 3 pontos, depois tem um Benjamin, daí depois tem outro Benjamin, então, mas não vai pegar fogo não, porque já faço isso há uns 10 anos e nunca deu errado, né? Mas essas luzes são artificiais. A verdadeira luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós anunciamos e não vamos parar de anunciar durante toda a nossa permanência aqui no bairro Itaquá como igreja, e esperamos que isso aconteça até o dia que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Talvez você vai chegar um dia aqui com a porta fechada e não sabe, não vai ter culto hoje, e você no celular para ver se tem alguma mensagem no WhatsApp e vai estar assim, apenas uma mensagem: fui. Não vai dar nem tempo disso, né? Com certeza você vai começar a perceber notícias a respeito da igreja ter sido levada. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar anunciando que Jesus é a luz do mundo. Isabel declarou isso nas suas palavras a respeito de Jesus, o Senhor, o meu Senhor. Zacarias anunciou isso por meio do seu cântico, e nós devemos anunciar através dos nossos cânticos, né? Adorar a Deus. Eu já falei isso para os irmãos, às vezes eu gosto de ficar inventando músicas de louvor. Estou fazendo alguma coisa, começo a cantar, louvando a Deus, e te louvo o Senhor, e começo a pensar em coisas que são bênçãos de Deus, e começo a cantar, né? Exaltar ao nome de Deus. Isso é um bom exercício para nós como crentes. Adorar a nosso Deus. Ficamos muito aí preocupados com as músicas do mundo, mas o nosso real interesse deveria ser nos preocupar em hinos de adoração a Deus, de louvor a Deus. Não que você não possa ouvir músicas, né? Existem muitas boas músicas, composições, belas composições, que não são músicas, vamos dizer, de crente, né? Mas que nós possamos estar cantando e louvando a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Que você possa ter um livro de cântico pessoal, onde você possa exaltar a Cristo por todas as bênçãos que Ele derramou em sua vida. Quando nós temos aqueles cultos em que fazemos na metade do ano, no final do ano, em que nós testemunhamos e falamos: quero louvar a Deus por tal coisa. É uma forma de expressar adoração a Deus. E é interessante
que nós não nos preocupamos muitas vezes em pensar a respeito de bens materiais que Deus tem nos dado. E somos gratos a cada um desses bens. Mas poder louvar a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele tem nos derramado, tem nos ajudado. Faça um exercício e comece a olhar o quanto Deus já tem te abençoado espiritualmente. E louve a Deus por isso. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar a salvação. E por meio da salvação nos abençoar. Independente da situação que nós vivemos, né? Tem muita gente que não passa por nenhuma privação e não tem motivo de louvar. E tem gente que passa por necessidade e louva a Deus todos os dias. Mesmo diante de tantas dificuldades. Por quê? Porque aprendeu a expressar louvor e adoração. Que nesse Natal você possa cantar que o Salvador chegou. Ele é o nosso Senhor. Amém?